Olá, tudo bem? De acordo com um estudo da Embrapa Soja, se você tiver uma infestação de buva em torno de 3 plantas por metro quadrado, você pode correr percas de até 4 sacas por hectare? Você sabia? Não? Então fica comigo que hoje o nosso bate-papo é sobre o controle da buva em áreas de plantio direto no Cerrado Brasileiro. É isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se e depois no sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e levar informações de qualidade até você. Eu sou Nestor Takeshi Kasai, engenheiro agrônomo e consultor na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás. Me siga também nas principais plataformas digitais Agro NTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá? Então, a buva é uma das principais plantas daninhas que interferem na produtividade da soja na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás. A buva praticamente são 3 espécies, sendo difícil a sua identificação a nível de campo. As espécies que existem são a Coniza bonariense, provavelmente a espécie que predomina na região. No entanto, também existem a Coniza sumatrensis e a Coniza canadensis. De um ano para outro ano, varia muito o seu aparecimento, principalmente devido às condições climáticas. Normalmente as sementes germinam durante o outono e inverno e as plantas desenvolvem-se durante a primavera e o verão, encerrando o seu ciclo somente no outono seguinte. Surge principalmente após a cultura do milho e durante também. Em relação ao seu aparecimento, normalmente está relacionado muito às condições climáticas, como eu havia comentado, o que favorece muito o seu aparecimento de um ano para outro. São os invernos chuvosos, e com temperatura próximos aí a 17 a 20 graus centígrados. Com essas condições, a tendência é de ocorrer plantas em maior número e com maior altura por ocasião da dessecação. Estamos em setembro e já observamos em diversos talhões na região de Jataí a presença da buva, como por exemplo esse talhão que tinha milho safrinha, ocorreu a colheita e agora a gente já nos deparamos com uma pressão forte de buva nesse talhão. A planta da buva apresenta um sistema radicular muito vigoroso, que com pouca umidade ele se desenvolve muito agressivamente. Então existe esse trabalho da Embrapa Soja, esse comparativo de perda em área de soja com a presença de buva. Como exemplo esse talhão, onde 3 plantas aí por metro quadrado, pode ocorrer uma perda aí de até 4 sacas por hectare de soja. Em relação ao controle, o professor Aldo Meroto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diagnosticou um sintoma da aplicação do 2,4-D em buva. Ele descreve como um sintoma como a rápida necrose, onde após a aplicação do 2,4-D na buva, ocorre essa rápida necrose depois de algumas horas de aplicação e depois de alguns dias ela volta a rebrotar. Esse sintoma descrito pelo professor, eu na safra passada já tinha observado que após a aplicação do 2,4-D ocorre realmente uma queima e depois de alguns dias muitas plantas voltam a rebrotar, mostrando então a tolerância da buva ao 2,4-D.
Agora algumas imagens com esse sintoma da rápida necrose na safra passada aqui na nossa região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás. Esse sintoma de rápida necrose é observado somente com a aplicação do 2,4-D. Como alternativa, o professor sugere a utilização de outro herbicida auxínico, como por exemplo o tricopir. Essa molécula que era utilizada também para a área de pastagem, agora também tem um registro para a cultura da soja, utilizado na dessecação para plantio da soja. No entanto, é necessário esperar em torno de 20 dias, que é o período de residual entre a aplicação e o plantio da soja. Para a próxima safra 2021, serão realizados diversos trabalhos a nível de campo, a fim de validar a utilização dessa molécula, o tricopir, para controle de buva na nossa região. Então, para controle da buva resistente ao glifosato, é necessário realizar então um programa aí de controle químico, onde o controle começa depois da colheita do milho safrinha, através do manejo outonal. No entanto, fica bastante limitado devido às condições climáticas que normalmente não são adequadas, devido à baixa umidade do ar, interferindo diretamente na eficiência dos herbicidas. Na dessecação pré-semeadura da soja, o ideal é estar fazendo uma aplicação com o glifosato mais um herbicida auxínico, isto é, desde que ocorra condições climáticas favoráveis, e depois de 10 a 15 dias estar fazendo uma aplicação com herbicida de contato. Utilizava muito o paraquat, no entanto, devido à sua retirada do mercado, as opções agora ficam por conta do sulfurfenacil, o glufosinato de amônio e o diquat. Essas são algumas sugestões de utilização. Entra na programação de controle da buva a utilização de pré-emergentes na soja, uma importante ferramenta que auxilia aí no controle dessa planta invasora. No caso de escape da dessecação, ainda existem alguns produtos para ser utilizado na pós-emergência da soja. No entanto, os produtos normalmente acabam causando alguma fitotoxicidez na soja, acaba interferindo aí no seu desenvolvimento. E na cultura do milho, semeado após a colheita da soja, é interessante estar trabalhando com a atrazina e, se possível, outra molécula além do glifosato. É interessante então fazer essa rotação de mecanismo de ação diferente dos herbicidas, a fim de ter uma boa eficiência no controle da buva. Outro manejo interessante também, que pode complementar esse controle, é a utilização da braquiária rusiziense, no caso de formar uma cobertura para estar controlando essa praga. Aqui encontramos então algumas espécies de buva, né, que já estão no estágio aí de florescimento, certo? E a gente vai ver aqui, né, como são suas flores, tá ok? Vamos estar chegando mais próximo, né? Lembrando que existem praticamente 3 espécies aí de buva aqui no Brasil, né? A buva canadensis, né? A sumatrensis e a bonariensis, né? Normalmente prevalece mais a bonariensis na nossa região, tá ok? Vamos estar verificando aqui, ó, mostrando, né, a semente da buva, né, a flor, né, as brácteas, certo? Olha aqui, ó, as brácteas, né, e praticamente a semente. Olha aqui, ó, a semente
semente da buva. Ela é muito levinha, né? E cada planta da buva, né, pode produzir até 100.000 sementes, né? E como a semente é muito leve, como vocês observaram, né, a disseminação principalmente pelo vento, né? Então ela é uma planta que se dissemina facilmente, né? E normalmente germina aí no outono e inverno, né? E completa seu ciclo no próximo outono. Então deu para ver aqui, né, a semente, né, da buva, certo? E como ela é muito leve, com esse vento, por exemplo, que está dando, ela percorre longa distância, correndo então a disseminação em todo o talhão.